Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, essa é a segunda parte da nossa aula sobre filosofia do trabalho. Se você não acompanha a primeira, dá uma olhada na playlist, que eu fiz uma primeira parte, onde eu trabalho de que maneira o trabalho é compreendido ao longo da história da humanidade, o que é a ideia do trabalho, como que o trabalho transforma os espaços e os homens são transformados pelo trabalho. Tá? Agora, nessa segunda parte, eu quero ver como que os grandes pensadores do século XIX pensaram o trabalho e de que maneira a filosofia e a sociologia nos ajudam a compreender essas relações. Quero passear com vocês no pensamento de Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, e de que maneira eles pensam o trabalho. Quer conhecer esse pensamento comigo? Bora filosofar? Então é isso aí, pessoal. No primeiro momento, a gente trabalhou a estrutura do trabalho, né? O que é o trabalho? O que nós entendemos como labor, como que o trabalho e o labor inverteram suas funções ao longo da história. No momento dos gregos clássicos, por exemplo, o trabalho ele denigre o homem, então o trabalho é feito pelos escravos, o homem, o cidadão, ele laboreia. Aí na sociedade moderna, pós-revolução industrial, o trabalho é o que passa a dignificar o homem, e aí o não trabalho tem sinônimos que, de alguma maneira, denigrem o homem. Então, a gente trabalhou no primeiro momento essas visões de trabalho e labor ao longo da história. Agora, então, eu quero apresentar para vocês como que o pensamento marxista, o pensamento durkheimiano e o pensamento weberiano entendem a questão do trabalho, para a gente ter uma compreensão sociológica do processo. Ok? Vamos para a aula? Então, como a gente batizou essa aula, Filosofia do Trabalho, eu quero passear com vocês a partir desses três grandes pensadores. E aí, ver formas de se analisar a sociedade capitalista, que é uma sociedade do trabalho. Tá bom? Vamos lá. O primeiro a pensar a filosofia do trabalho é Marx. Marx, que tem um pensamento mais voltado às classes operárias, uma crítica à sociedade industrial, tá? E automaticamente uma crítica ao capitalismo e todas as transformações que o capitalismo provocou, não só no homem, mas na sociedade como um todo. Marx, como ele tem um olhar para a classe operária, ele vai ter uma visão crítica do trabalho. E olha que interessante o ponto de partida dele. Marx entende que, ao transformar o mundo, o homem também cria a si próprio e constrói um mundo cada vez mais social. Quando Marx usa a palavra transformar o mundo, a ideia de transformar está remetida à ideia do trabalho. Então, para Marx, à medida que o homem trabalha, ele não transforma somente a si, mas ele também transforma o espaço que ele ocupa. Nós temos uma Europa pré-industrial e uma Europa pós-industrial. E não foi só a Europa pré e pós-industrial que transformou, mas também o europeu, também o homem, que passa a entender o trabalho como a ferramenta de transformação dos espaços. Marx, ao olhar dessa forma, ele entende que a partir de agora, entendam agora a sociedade pós-industrial, a partir de agora, o homem, o indivíduo, é identificado pelo trabalho. É legal a gente pensar isso em Marx, porque até hoje é assim. Né? Nós não somos identificados por aquilo que nós somos. Eu, por exemplo, eu não sou o Giovanni honesto. Eu não sou o Giovanni virtuoso. Eu sou o Giovanni professor. Algumas pessoas, ao se referir a mim, não me chamam de Giovanni, me chamam de professor. Minha esposa é advogada. As pessoas, ao se referirem a ela, não a chamam de Érica, chamam de doutora advogada. Então, a sociedade capitalista pós-industrial fez com que o homem se identificasse pelo seu trabalho e não por aquilo que ele é. E ao olhar isso, Marx entende que isso provoca uma profunda alienação social. O que é alienação? É você ficar fora de uma realidade. É um prefixo de negação, não alienado, ou seja, não linear, fora de uma linha. Então eu vou me distanciando daquilo que eu sou, e o trabalho faz isso comigo, eu me distancio daquilo que eu sou, para que eu me aproxime daquilo que o trabalho me faz ser. Então eu não busco aprimorar como ser humano, eu busco aprimorar como profissional. E isso provoca uma alienação, e olha que interessante a frase que Marx diz no Capital. O sistema tira do homem as condições de serem verdadeiros sujeitos de sua história. O sistema capitalista, a lógica capitalista, aliena o homem a tal ponto que nós perdemos o nosso protagonismo.
Nós vamos, aos poucos, sendo tão dominados por modelos econômicos, por modelos políticos, por modelos sociais, que nós abrimos mão do protagonismo de nossa existência. Vejam, um operário que às 5 da manhã acordou, tomou uma condução, chegou no trabalho às 8, trabalhou até às 6, chegou em casa às 7, 8 da noite, jantou, tomou banho e dormiu para descansar, porque no outro dia, às 5 da manhã, ele tem que acordar de novo. Ele está preso a uma lógica capitalista. E ele está alienado, porque ele é incapaz de refletir no seu dia a dia se aquilo que ele vive de fato é importante para a sua vida. Ele não consegue pensar em meios dele sair dessa condição, de fugir a essa lógica. Esse operário, ele não consegue pensar isso. E ele vai toda hora reproduzir essa sociedade. Então, ele está abrindo mão do seu protagonismo social. E aí, no final de semana, que seria o momento que talvez ele pudesse pensar, refletir, ler um bom livro, chegar a uma análise social da sua existência, ele não quer outra coisa senão descansar. Ou, se for exercer alguma prática de lazer, reproduzir o lazer da classe burguesa. Então, o que vai acontecer com esse operário? Ele perdeu seu protagonismo social. Ele é incapaz de refletir se aquela vida que ele vive, de fato, o torna agente de sua história. Ele não é. Ele não é um verdadeiro sujeito de sua história. Então, o trabalho, na visão do Marx, aliena o homem, porque nos tira dessa condição protagonista. Além disso, o trabalho nos tira a capacidade de questionar. Não questionamos mais. Porque se aquele operário pensar, cara, o que eu ganho é muito pouco, vou chegar no meu chefe e exigir um salário mais justo. Ele tem medo ao falar isso para o chefe falar para ele, olha, é isso que eu posso pagar, não quer, não está satisfeito? Tem outras pessoas que trabalhariam por isso. Então, eu acabo aceitando essa lógica. Por quê? Porque senão eu vou ficar fora desse meio social do trabalho. E aí, voltando à aula 1, se você perdeu, dá uma olhada na playlist. Se eu fico fora desse meio social do trabalho, como a sociedade moderna pós-industrial vai me encarar? Como vagabundo, como um desocupado. E aí, volta ao exemplo que eu estava dando. Aos finais de semana, esse operário que poderia estar criando uma consciência questionadora, ele não quer outra coisa senão dormir, descansar. Porque ele está preso a essa lógica. E, além disso, faz com que a classe operária, que a classe dos trabalhadores, aceitem essa condição, gere um profundo fatalismo. Ou seja, as coisas são assim, pronto. Eu não tenho o que fazer. Eu estou preso a essa lógica. E aí, no Capital, Marx provoca a classe operária a querer transformar essa realidade. Operários do mundo, univos, levantai-vos. E é nessa hora que nasce a proposta de Marx de luta de classes. Para quê? Para que essa classe operária saia dessa condição opressora. E ela possa retomar o seu protagonismo. A ideia do Marx justamente é transformar essa realidade por meio da revolução. Marx, ao olhar para a classe operária, ele entende, olha, nós precisamos mudar esse cenário. E não há outra forma de transformar esse cenário que não seja pela luta de classes. Então, operários, univos, peguemos em armas. E qual teria sido a grande frustração de Marx se ele tivesse sobrevivido ao início do século XX? Os operários que ele tanto provocou para pegar as armas, na verdade, vão lutar junto com a burguesia. A isso a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a tese marxista, o materialismo histórico dialético de Marx, fracassa. Porque a classe operária, ao invés de pegarem armas para lutar contra a classe operária, para lutar contra a classe burguesa, essa classe operária pega em armas para lutar junto com a burguesia durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ao olhar para o trabalho, Marx tem um olhar crítico ao trabalho, do ponto de vista dessa lógica capitalista. Tá? Um outro pensador importante do século XIX vai refletir a questão do trabalho, só que numa perspectiva oposta à perspectiva marxista, é Emile Durkheim.
E Durkheim, ele tem um olhar mais das classes dominantes do processo. Para Durkheim, o trabalho ele é resultado de uma divisão social. É natural essa divisão social. Existe uma divisão que organiza o trabalho. Existem atribuições produtivas que estruturam a economia. É natural que exista o chefe e exista o encarregado. É natural. E ao chefe cabe chefiar. E ao encarregado cabe produzir. E é necessário criar uma coesão social, é necessário criar uma harmonia entre essas atribuições para que o trabalho possa ser próspero, para que possa aumentar essa produtividade. A ideia do Emile Durkheim é criar uma consciência social. Vejam a oposição. Enquanto a ideia do Marx é criar um conflito social a partir da revolução, Durkheim quer criar uma consciência social. É fazer com que o operário, o trabalhador, entenda que ele é parte de uma sociedade orgânica. Durkheim ele é organicista. Entende a sociedade como um corpo orgânico. E o trabalho é assim também. Então, o operário ele não pode querer mudar aquela situação por meio de uma revolução. Ele tem que simplesmente trabalhar. E que se caso, durante o trabalho, ele possa alcançar uma prosperidade, isso é um fato social. Então, essa concepção de Durkheim sobre trabalho promoveu uma grande influência nas estruturas do trabalho do século XX. Quando a gente pega, por exemplo, o toyotismo, o taylorismo, o fordismo, são práticas do trabalho do século XX que têm uma base durkheimiana. Quando Durkheim entende que as estruturas devem ser preservadas para que o trabalho possa aumentar a sua produção, ele está falando, olha, cabe a cada indivíduo cumprir sua função dentro do processo. E aí, as três grandes estruturas de trabalho do século XX, o fordismo, o toyotismo e o taylorismo, vão partir dessas estruturas. A esteira rolante, quando você pega, por exemplo, aquele filme maravilhoso do Chaplin, Tempos Modernos, onde você tem uma estrutura organicista do trabalho. Isso está muito presente no pensamento de Emile Durkheim, de coesão social. Ora, eu sou professor da escola. Então, no pensamento durkheimiano, eu tenho que compreender o meu papel como professor. Eu não posso pensar assim, é uma sacanagem o diretor ganhar mais do que eu. Quem está na sala de aula sou eu. Quem tem uma relação direta com o aluno sou eu. Não é justo. Vamos promover um conflito, greve, paralisação, para que melhore o salário meu. Isso é um pensamento de Marx. Em Durkheim, o pensamento é exatamente o oposto. Ora, eu tenho que ter a consciência do trabalho, entender que eu faço parte desse corpo orgânico e exercer meu trabalho de forma digna. Para quê? Para que a sociedade possa prosperar. Nessa hora, o Durkheim entende que de um processo natural e orgânico vai surgir uma divisão social do trabalho, a partir de dois elementos distintos da sociedade: aquele que exerce trabalho intelectual e aquele que exerce trabalho físico. E a sociedade ela progride na medida que esses dois elementos da sociedade atuam de forma harmônica e a partir de uma coesão, ou seja, de uma aceitação de um em relação ao outro. A sociedade ela não vai progredir se só tiver aqueles intelectuais. E também não vai progredir se só tiver os físicos. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu construí a minha casa. Fiz uma casa bacana, bem estruturada. Trabalharam aqui para mim pedreiros, serventes, pintores, eletricistas, encanadores. Que nesse exemplo que eu estou dando entraria no trabalho físico. Mas trabalhou aqui para mim também engenheiros, e engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, arquitetos, que exercem o trabalho intelectual. Eu não poderia ter contratado o pedreiro e o servente e a bel prazer eles fizessem a minha casa. Não. E também não adiantaria nada os engenheiros e os arquitetos fazerem o projeto se não tivesse quem construísse. Então, hoje, a minha casa está de pé porque há essa divisão social. E aí, os pedreiros e os arquitetos atuaram de forma harmônica, cada um cumprindo o seu papel, para que a casa ficasse pronta.
Agora, vamos sair desse exemplo da casa e vamos pensar na sociedade. O princípio é o mesmo. Em nenhum momento o pedreiro chegou para mim e falou assim, Giovanni, rasga o projeto. Rasgue, vamos fazer pelo nosso instinto. Claro que não, porque de forma harmônica e coesiva, ele entendeu que era necessário o trabalho intelectual. Da mesma maneira, às vezes que os engenheiros vinham aqui na obra, em nenhum momento eles pegaram a maceira de concreto e viraram na mão, porque eles pensaram aquilo. Então, o que Durkheim está entendendo? Está entendendo que a sociedade ela deve progredir à medida que há uma harmonia entre o trabalho intelectual e o trabalho físico, sem a busca de um conflito. Sem a busca de um conflito. E aí ele vai fazer a metáfora de um corpo humano. É a solidariedade dos membros. Se eu quebrar o meu braço, o meu corpo vai ficar doente, não só o braço. Então, se uma das duas bases dessa sociedade, intelectual ou físico, romper com essa coesão, a sociedade não progride. Então, enquanto Marx entende uma sociedade a partir do conflito, Durkheim entende o trabalho a partir de uma coesão. Ok? E Weber? Weber, ao olhar para o trabalho, ele vai entender que o trabalho é uma atividade fundamental. É importante você entender que Marx entende uma sociedade conflituosa a partir da classe operária. Durkheim entende uma sociedade harmônica a partir das elites. Weber, ele entende de uma forma de distanciamento da sociedade. Ele quer entender uma sociedade de uma forma distante. Ele quer simplesmente olhar a sociedade. Ele não quer provocar nem a revolução e nem a coesão. Ele quer simplesmente analisar. E ele parte de uma ideia que todo o processo do trabalho é resultado do espírito do próprio capitalismo. Com certeza você já ouviu falar do livro mais famoso de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai entender que esse espírito do trabalho é o caminho mais digno para o sucesso profissional e para a salvação espiritual. Então, o homem que trabalha, ele, ao mesmo tempo que ele atinge um sucesso profissional, porque ele vai ganhar seu dinheiro, ele vai ganhar prestígio, ele também vai alcançar sua salvação. Porque o trabalho enobrece o homem do ponto de vista religioso. Se você pega os textos sagrados da Bíblia, em vários momentos, a Bíblia cita a importância do trabalho na sociedade. Então, o que Weber está entendendo é que a sociedade ela foi construindo essa mentalidade do trabalho a partir de dois pilares: a religião e o capitalismo. E aí ele vai entender que a dignidade do homem está relacionada ao trabalho, porque o trabalho ele aproxima o homem de Deus. Quanto mais o homem se dedica a um trabalho digno, honesto, mais próximo de Deus ele está e mais próspero ele é. Então, qual é o olhar que Max Weber tem para o trabalho? As sociedades de uma religiosidade protestante, elas tendem a ter uma força de trabalho mais próspera. Porque nas sociedades protestantes, o trabalho, a riqueza, os frutos do trabalho enobrecem o homem, elevam a condição do homem. Ao contrário das sociedades católicas, por exemplo. Porque há uma cultura no catolicismo que o lucro, o trabalho, aquilo que você ganha, não deve ser divulgado. Então é para mim, não para os outros. Se você pega, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que são países de orientação protestante, especificamente calvinista, eles têm lá uma relação muito próxima entre trabalho e salvação. Se você pega sociedades católicas, como a América Latina como um todo, Portugal, Espanha, França, eles têm meio que uma reserva em relação ao trabalho. Um brasileiro se sente incomodado de falar quanto ganha, qual é o seu salário. Porque para ele talvez seja um motivo de vergonha. Se você sentar num banco da praça com alguém nos Estados Unidos e numa primeira conversa o assunto for trabalho, ele vai falar o imposto de renda dele para você rapidamente. Porque aquilo para ele é um sinal de dignidade. Dizer que ganha um X é dignidade, porque o aproxima de Deus. Então, Weber ele vai entender o trabalho como um fruto de dignidade. E ele vai falar de algumas éticas do trabalho.
Uma primeira ética do trabalho é a ética tradicional, muito presente nas sociedades católicas, nessa reflexão que eu estou fazendo da ética protestante, que é a ideia do tripálio, do sacrifício. Se você não entende o que é tripálio, vai lá na playlist, na aula 1 do trabalho, que eu explico a questão do tripálio lá. Então, uma ética do trabalho é aquela ética que o indivíduo não se realiza no trabalho. Ele exerce aquilo que precisa. Ele começa a segunda-feira de manhã pensando, nossa, não vejo a hora de chegar a sexta-feira. Não vejo a hora de sair desse inferno. O trabalho é, para ele, um instrumento de tortura. Por isso, o tripálio. É aquela pessoa que, quando você está conversando com ela, ela fala, nossa, odeio isso aqui. Estou aqui por causa do salário. Então, não há uma realização. Se não há uma realização, não há uma aproximação de Deus. Então, não há uma ética protestante. Está fora do espírito do capitalismo. Uma outra ética do trabalho que Weber enxerga é a ética do capitalismo, que ainda não encontrou um espírito protestante aqui. É aquela que o indivíduo trabalha como um trampolim social. Eu estou trabalhando, porque eu quero crescer. Só que eu não tenho uma visão metafísica do trabalho, espiritual do trabalho. O trabalho é, para mim, uma forma de eu me resolver na vida. Há uma terceira ética do trabalho que Weber entende como uma ética racional, onde o indivíduo ele compreende a racionalidade do trabalho, ele entende a importância do trabalho, ele sabe, tem que sustentar minha família, tem que trabalhar. Só que aqui ainda não há uma dimensão metafísica desse trabalho. Para Weber, a ética do trabalho mais digna é a ética protestante, onde o indivíduo busca valor naquilo que ele faz. O trabalho é, para ele, um valor em si. E qual é o grande valor? E por que eu coloquei valor entre aspas? O valor é a aproximação de Deus. Então, numa ética protestante, o espírito do capitalismo nos aproxima de Deus, porque o homem busca valor naquilo que ele faz. É isso aí, pessoal. Segunda parte, então, construímos de que maneira os grandes pensadores do século XIX pensaram o trabalho. Numa perspectiva de conflito, Marx, numa perspectiva de harmonia, Durkheim, ou numa perspectiva de distanciamento, Weber. Na próxima aula, a gente vai entender os meios de trabalho que foram desenvolvidos ao longo do século XX, a partir de uma análise liberal, de uma análise socialista e de uma social-democracia. Mas isso fica para o terceiro vídeo, ok? Se quiser continuar comigo, bora filosofar.